Muito boa noite. Vamos iniciar mais uma aula do nosso estudo sobre a vida de Cristo. Nosso tema hoje é uma das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus 5, 6. Diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, porque quão grande é a sua bondade, sua misericórdia, seu amor. Ao confiar as nossas mãos, tamanha riqueza que é a sua palavra. Sua palavra é viva, ela é eficaz, ela é vivificadora, ela é purificadora, é quebrantadora e é reveladora do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos hoje nada menos do que isso. Que o Senhor nos vivifique, nos limpe, nos purifique, revele o seu Filho Jesus Cristo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa parte do nosso estudo sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos estudando aquele manifesto do reino, aquela declaração segundo a qual o nosso Senhor vai delinear as características, ou na verdade o caráter daqueles que são cidadãos do reino dos céus. E esse caráter é descrito em 7 ou 8 características, depende de quem interpreta, alguns acham que é 7, outros acham que é 8, mas não faz muita diferença se é 7 ou 8, mas faz muita diferença se nós oramos pedindo que o Senhor produza em nós esse caráter. E que diz que são bem-aventurados, felizes, os humildes, os que choram, os mansos, os misericordiosos, entre outros, e aqui fala a respeito dos que têm fome e sede de justiça. E quando nós vamos procurar, mesmo na Escritura, o que é ser humilde de espírito, o que é ser manso, o que é chorar, e às vezes não é tão simples encontrar essa descrição na Escritura. Mas como o nosso propósito é enxergar o nosso Senhor Jesus, vê-lo, conhecer, especialmente da forma que ele se manifestou enquanto esteve aqui na Terra, nós temos procurado encontrar essas características no próprio Senhor, do modo como ele andou aqui na Terra. E começamos a ver que o Senhor Jesus Cristo é a melhor descrição para alguém que é humilde em espírito. Ele é a humildade personificada. E esse manifesto do reino aqui não é nada mais, nada menos do que uma descrição do caráter do rei, que é a descrição do caráter de cada um daqueles que for cidadão nesse reino. E também algo muito interessante é se dar conta, que nós não conseguimos ser essas coisas por nós mesmos. Naturalmente, nós não somos humildes, na verdade, ao contrário disso, e por isso temos tanto problema. Naturalmente, nós não somos aqueles que choram, porque aqui o chorar indica entregar a Deus a sua situação e esperar nele na sua misericórdia. Nem precisamos falar da mansidão, nós não a temos, naturalmente, nós somos agressivos, é a história da humanidade. Tudo que o homem conquista por meio da agressividade, da agressão. Nenhum império nasceu
de maneira passiva ou pacífica. Então, quando nós analisamos isso, e também analisamos a história da vida cristã, da história da igreja, a nossa própria experiência, nós percebemos que nem mesmo sendo cristãos, nós somos capazes de reproduzir esse tipo de caráter aqui. Por quê? É o caráter que somente a vida de Cristo pode produzir. Não adianta nós tentarmos sermos humildes, não adianta nós tentarmos sermos dependentes de Deus em oração e por isso chorar, não adianta tentarmos sermos mansos, vamos acabar com uma gastrite. Mas quando nós aprendemos a deixar que a vida de Cristo que mora em nós, e é naturalmente, de maneira espiritual, é óbvio, humilde, chora, mansa, essa vida de Cristo, quando for manifestada na nossa vida, vai expressar o caráter do reino. Então, por que é que nós precisamos saber esse caráter do reino? É porque somente quando a nossa mente é renovada de acordo com os princípios da Escritura, somente quando nossa maneira de pensar é transformada pela lavagem da água da palavra, nós estamos dispostos a concordar com aquilo que é desejo de Deus para nós e deixar que a vida de Cristo seja manifesta. Quando a nossa mente não é iluminada, às vezes nós temos até orgulho de não ser manso. Quando a nossa mente ainda não foi iluminada, nós temos orgulho do nosso orgulho. Mas um dia, graças a Deus, a luz de Deus brilha sobre a nossa mente. Nós começamos a entender aquelas coisas que Deus aborrece, que Deus abomina o orgulhoso. E aí nós entendemos como isso é horrível aos olhos de Deus. E aí nós concordamos com a mente de Cristo e nos dispomos a cooperar para que a vida de Cristo que nós habita tenha o domínio, tenha a predominância. Então nós vamos permitir que essa vida de Cristo se manifeste. E quando ela se manifestar, vai se manifestar nesses moldes, em humildade, em dependência de Deus, descrita aqui pelo chorar, em mansidão. E agora, no dia de hoje, temos esse caráter aqui mencionado, ter fome e sede de justiça. Para facilitar o nosso caminho de raciocínio, para entender o centro da mensagem do dia de hoje, eu vou começar colocando aqui desde o princípio que só tem um dos que aqui sobre essa terra estiveram, que é justo. Jesus Cristo, o justo. Então nós vamos olhar para Jesus Cristo como o justo e tentar entender o que é ter fome e sede de justiça. E aqui diz que a felicidade dessas pessoas que têm fome e sede de justiça consiste no seguinte fato: eles serão fartos. Terão o privilégio de viver onde há justiça reina, onde há justiça em abundância, onde a justiça é a norma, é a regra, é o que prevalece. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Será que nós encontramos um versículo na Bíblia que embasa essa nossa afirmação? Claro que sim. Abre conosco 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, 1 João 2:1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então é o primeiro versículo que nós queremos mencionar, relacionando o Senhor Jesus Cristo com justiça. Ele é justo. Nós veremos mais no decorrer do compartilhar de hoje, mas nesse contexto aqui,
importante lembrar que aqui está dizendo que ele é justo como o nosso advogado. O que significa isso? Até na lei terrena tem essa regra que se algo já foi julgado, a gente chama na nossa lei, se algo passou pelo tribunal e o juiz já deu a sentença, essa sentença já está, esse caso já passou pelo trânsito em julgado, não pode voltar atrás. Terminou. Suponha que por um equívoco do juiz, os juízes da terra se equivocam, ele tenha dito que alguém é inocente e esse alguém era culpado. Mas como o juiz já deu sua sentença, esse caso já está trânsito em julgado, e não pode voltar atrás e desfazer. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que sobre ele recaíram os nossos pecados, e por causa do sacrifício de Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Antes do Senhor Jesus Cristo expirar, ele disse: está consumado. Depois que nós colocamos a nossa fé em Jesus como nosso Senhor, ele é fiel, ele é justo e ele perdoa os nossos pecados. Aí pode ocorrer essa circunstância, mas se alguém, mesmo tendo tido seus pecados perdoados, infelizmente cair numa determinada situação, aí fala assim: nós temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado chama Jesus Cristo, o justo. Graças a Deus por isso. Ele segue dizendo: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. O ponto importante aqui é que Jesus Cristo é justo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mais um testemunho da própria Escritura. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele é a nossa justiça. Eu lembro de uma história de uma menina que tinha muito problema de acusação, mesmo depois de ter sido convertida, ela constantemente era acusada pela sua própria consciência, até o dia que ela descobriu que a justiça dela não era o comportamento dela aqui na Terra. A justiça dela estava no céu, é Jesus Cristo. E aí, quando aqueles pensamentos de acusação vinham à mente dela, ela dizia assim: não acuse a mim, fala meu advogado. Minha justiça está no céu, fora de mim, não está aqui nos meus sentimentos. Às vezes tem coisas que nós fizemos no passado, das quais nós não nos orgulhamos. Às vezes tem coisas que se nós pudéssemos desfazer, nós as desfaríamos, não é verdade? E às vezes o inimigo quer usar essas coisas para minar a nossa relação com Deus. Ah, se eu não tivesse feito tal coisa lá no passado. Ah, se eu não tivesse. E aí sente culpado, às vezes, muitos anos depois de convertido. Mas que boa notícia temos na noite de hoje. Jesus Cristo é a nossa justiça. Quando o inimigo vem acusar, nós podemos dizer: Jesus morreu por mim. Derramou seu sangue puro, inocente, precioso na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, por causa de algo que ele fez, nós fomos reconciliados com Deus. E, portanto, com base nessa palavra, sabemos que Deus não vê como nós nos comportamos hoje. Agora eu vou usar uma expressão interessante aqui, né? Mas Deus, pela fé, vê como nós seremos a partir de agora e amanhã e para sempre. Justificados, declarados justos por causa do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Ele é a nossa justiça. Mateus capítulo 12, versículo 18, mais uma porção que vai mencionar
essa questão da justiça, Mateus 12, 18. Eis que o meu servo, Jesus Cristo, que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo ou justiça aos gentios. Então, nós temos uma boa base para saber que o nosso Senhor Jesus Cristo não somente é justo, mas ele é também a nossa justiça, ele é a nossa justificação, e ele tem como parte da sua missão anunciar, nos ensinar a respeito de justiça e juízo. Mas aí vem a pergunta: o que é, na verdade, essa justiça? Na verdade, a justiça é um atributo de Deus, que nos é ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, à medida que estudamos a vida dele aqui na Terra. Então, quando está escrito felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, você não está dizendo nada mais, nada menos do que felizes aqueles que têm fome e sede do próprio Senhor, que é a justiça. Não podia ser maneira diferente. Se nós temos fome e sede de justiça, significa que temos fome e sede do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é justo. Ele faz justiça, Ele fará justiça. Ele é a justiça em si mesmo. Então, nisso reside a felicidade, mencionada aqui em Mateus capítulo 5. Quando nós voltamos para a Bíblia, temos a menção de um homem justo chamado Noé, no livro de Gênesis, capítulo 7. Versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Essa declaração de Deus para com Noé se refere a uma época em que Deus está prestes a exterminar quase que totalmente a população do mundo até então e deixar a salvo apenas 8 pessoas. Por que Deus se propôs a exterminar o homem a quem ele havia criado? Porque Deus é justo. Parte do fato de Deus ser justo é o fato de Deus não poder ver a iniquidade. Tem uma palavra no livro de Abacuque que diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver a iniquidade, não pode ver a maldade, não pode ver a injustiça. E nesse momento em que ele faz essa declaração a respeito do Noé, o mundo todo estava nessa condição de injustiça porque estava afastado da lei do Deus Santo. Estava afastado do propósito pelo qual o homem havia sido criado. E diz a Escritura que o homem tinha chegado a uma condição em que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, capítulo 6, versículo 5, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não temos tempo de entrar nessa parte aqui agora, nem é nosso propósito, mas os homens estavam fazendo uma coisa tão ruim naquela época, numa relação tão ruim, que havia colocado em risco a própria continuidade do gênero humano. Nós sabemos que há uns 60 anos atrás, pouco menos, 50 anos atrás, o homem conseguiu desenvolver uma série de armamentos que era capaz de destruir a própria humanidade. Nós estamos chegando de volta aos tempos muito semelhantes aos tempos em que Noé viveu.
Naquela época, Deus disse: isso não pode continuar, e para fazer justiça, Deus se propõe a exterminar a seres humanos e começar tudo de novo a partir da família do Noé. E aí nós temos uma revelação no Salmo capítulo 7, versículo 11, que fala que Deus é justo juiz. Salmo 7, 11. Um Deus que sente indignação todos os dias. Se vamos estudar detalhadamente por que Deus sente indignação, e talvez teremos oportunidade de ver alguns exemplos hoje ainda, ele sente indignação sempre que ele vê, e Deus vê, injustiça ocorrendo aqui sobre a terra. Deus é justo juiz. Deus é juiz, é o que esse versículo nos revela, e Deus é justo. Deus, a justiça é um atributo do próprio Deus. É algo que ele é. Nesse mesmo livro de Salmos, no capítulo 11, versículo 4, a Bíblia diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus. Tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Nós veremos como depois isso é uma virtude do bom juiz, né? Bom juiz. Põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice, porque o Senhor é justo e ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Nós estamos vivendo em períodos de tempo em que, às vezes, nós vemos a injustiça sendo cometida e nada fazemos. Mas os que têm fome e sede de justiça, sabendo que Deus é justo, não podemos ficar indiferentes à injustiça. Somos uma geração em que, às vezes, vemos a injustiça e, ao invés de nos posicionarmos contra a injustiça, o que nós fazemos é pegar o nosso telefone celular e fazemos um vídeo daquela situação injusta e nada mais. Se pelo menos fizesse o vídeo e levasse às autoridades competentes para que alguma coisa fosse feita em relação a isso, mas muitas vezes só nos tornamos espectadores de coisas injustas, e Deus está dizendo assim, ó, isso é uma pessoa infeliz dentro da ótica do reino. Mas feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, não se cala perante a injustiça, não se cala perante aquilo que não é reto, que é outro sinônimo para a palavra justiça, algo que não é reto. Justiça e retidão são sinônimos. Injustiça e coisa que não é reta também são sinônimos. E a injustiça pode se dar na esfera chamada da vida social, os pobres. Salmo 12, capítulo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porém a salvo a quem por isso suspira. Deus é um Deus que não se cala perante a injustiça, quando ela é feita contra os mais frágeis da nossa sociedade, contra os menores. Deus é um Deus que não suporta a injustiça. Justiça é algo que Deus é, e justiça é algo que é expresso nas páginas da Escritura por aquilo que Jesus Cristo é. Jesus Cristo, o justo. Salmo 82. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece seu julgamento. Até quando julgareis injustamente, tomareis partido pela causa dos ímpios? É tão interessante que a impressão que eu tenho é que cada um dos temas que nós temos abordado aqui, nesse estudo sobre a vida de Cristo,
é um tema extremamente atual. Você não tem essa impressão também? Se nós abrirmos as páginas dos nossos jornais, tem a situação mais triste e catastrófica que pode haver. Dois exemplos tristes, né? Um exemplo é quando você é roubado pelo policial. Já aconteceu isso comigo. Você fica indignado de ser roubado por um ladrão. Ninguém gosta disso. Você fica injuriado, você se sente mal. Eu também já fui roubado por um ladrão. É terrível ser roubado por um ladrão. Mas é muito pior, acredite, você ser roubado por um policial. Porque o ladrão, você, num certo sentido, não pode esperar nada diferente de um ladrão. Mas você nunca espera ser roubado por aquele que deveria te proteger do ladrão. Você nunca espera ser vítima de violência daquele que deveria te proteger da violência. Essa é uma situação frustrante demais. Outra situação muito frustrante é quando você encontra um juiz injusto. Quando você encontra um judiciário injusto, é algo que revolta até na parte mais íntima do nosso ser. É algo que desperta um sentimento de tanta impotência. Quando aquele que deveria exercer justiça é aquele que é injusto. E o juiz injusto é não aquele que não dá o ganho de causa àquele que é justo e reto, e ao contrário, declara justo aquele a quem ele deveria condenar. Nosso tema é muito atual. E por isso, se você, como eu, está revoltado com a justiça humana, você está qualificado dentre esses aqui do Bem-aventurança do Sermão do Monte, que dizem: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Salmo 116, versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Salmo 96, versículo 13. Na presença do Senhor. Eu vou iniciar com o 12 por causa do contexto. Dizei entre as nações, 10, Salmo 96, 10, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Julga os povos com equidade, se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O nosso Deus é um Deus de justiça. Através desses vários exemplos aí nós vemos como o Senhor não pode se conformar com a injustiça. A injustiça está relacionada com a transgressão da lei, fazer aquilo que não é reto. Se nós temos fome e sede de justiça, nós também temos que ser inconformados com toda espécie de injustiça e temos que ser aqueles que oram pedindo: Senhor, venha o teu reino, porque o teu reino é um reino de justiça. Bem-aventurados aqueles que têm um tal clamor no seu coração. Eu tenho certeza que nessa nação em que nós vivemos, eu sei que nas outras também é verdadeiro, né? Nós temos uma plenitude de oportunidade de expressar esse fome e sede de justiça. Cada vez que nós vemos injustiça, deve ser um convite a irmos aos nossos joelhos, aos pés do Senhor, dizer: Senhor, quando virá a ser executada a tua justiça? Então,
que é a justiça? A justiça é andar e viver em conformidade com a lei, a qualidade daquele que anda em conformidade com a regra dada por Deus. A justiça é aquilo que determina o relacionamento correto com Deus. E aquele que é justo, o Senhor nele se agrada. Os retos verão a face de Deus. Aquele que é injusto deveria ser condenado e deveria ser punido. Isso é que um juiz justo faz, e Deus é justo juiz. Agora nós vamos ver que o exemplo de justiça é o Senhor Jesus Cristo. Mais um versículo, conforme eu havia prometido em 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, dizendo, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Seja justo, não fala o mal dos outros. Aparte-se do mal, isso é ser justo. Pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Tenho uma experiência de um testemunho, de conviver um determinado período de tempo com um irmão que já amadureceu nesse aspecto de justiça. Você não tem ideia como é bom andar com esse irmão. Como é bom tratar com ele. Como é bom você fazer negócio com ele. Você não tem ideia da segurança que você, a tranquilidade que você tem ao tratar com ele. Se ele fala que é 1.000, pode ficar tranquilo que é 1.000. Não tenha dúvida. Se ele fala que vai te pagar no dia 12 ele vai te pagar. Ele é justo. E se ele pagar no dia 12 mais um dia 13, ele vai pagar aquele valor e mais o correspondente ao prejuízo que ele possa ter dado, eventualmente, por causa do seu atraso. Ele é curto de palavras, você não tem ideia. Ele fala as palavras na justa medida. Você sabe que ele não está exagerando, sabe que não está mentindo. É tão impressionante, é tão agradável viver com uma pessoa justa. E aqui está falando de Senhor, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Nessa oposição de ideias aqui nós vemos que o justo é alguém que se aparta do mal, não fala mal das pessoas, não quer praticar o mal. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos no que é bom? Diz o Pedro, 1 Pedro 3, 13 agora. Agora o 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. O que é sofrer por causa da justiça? Você pratica o que é certo e apesar disso sofre. Bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. O justo é valente, não tem medo. Ele tem a sua consciência limpa. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aqui é o versículo que eu gostaria de chegar, onde é mencionado que o Senhor Jesus Cristo é justo. Ele é a nossa justiça. E ele é o exemplo de justiça. Ele é justo diante de Deus, o Pai. Ele é justo diante dos homens. Justo diante de Deus. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Versículo 13. Mateus 3, 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de ser que João o batizasse. Ele, o João, porém, o dissuadindo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e por que tu vens a mim? Ao que Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o admitiu. Por que é que o João não queria batizar o Senhor Jesus Cristo? Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. Era um batismo preparatório para a vinda do reino dos céus, pela chegada do reino de Deus. E a chegada do reino de Deus implicava, sim, numa mudança de mente, mudança de caminho, mudança de proceder. O rei estava chegando, o reino estava sendo estabelecido. E qual era a pregação do João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí, toda a circunvizinhança da Judéia e Jerusalém, eles vinham e eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E quando vieram os saduceus e os fariseus também, o João disse: raça de víboras, quem os induziu a fugir da ira vindoura? Porque o João sabia que esses fariseus e saduceus eram hipócritas. E aí o João batizou todo aquele inúmero de pecadores. Mas quando chegou o Senhor Jesus Cristo, João disse: eu não posso batizar a ti, porque sei que não és pecadores. Esse é o que o João estava dizendo. E quando o Senhor Jesus Cristo disse: convém que se cumpra toda a justiça, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo assim: ó, eu sendo justo, me deixei batizar com os pecadores, porque nesse momento estava me identificando com os pecadores, para que um dia eu pudesse ser o substituto dos pecadores quando entregasse a minha vida na cruz, na morte da cruz do Calvário. Mas quando João batizou o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele saiu da água e os céus se abriram. E ele viu o Espírito Santo descendo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo em forma corpórea. E quando os céus se abriram, uma voz do céu disse o seguinte: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que significa isso? Que os céus não puderam ficar calados quando o Senhor Jesus Cristo toma uma posição que não era sua. Os céus tinham que testemunhar aquele batismo. O Senhor Jesus Cristo estava ali como um representante da nação de Israel. E, na verdade, como um representante de toda a humanidade. Ele não estava tomando a posição que ele tinha, ele estava tomando a posição dos pecadores dessa humanidade. Mas o testemunho do céu era que Jesus Cristo era justo diante do Pai. Como que nós sabemos? O Senhor Deus vai dizer assim, que nele tem todo o seu prazer. O que significa isso? Ele nunca pecou. Isso foi o início do seu ministério.
Nunca nele se achou nenhuma injustiça. Quando ele toma a posição daqueles injustos e pecadores, os céus têm que dizer: esse não é como um dos injustos e pecadores, ele é santo, sem pecado, ele é justo. Tem uma outra em que os céus se abrem. Nós vamos ler esse relato no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais lhe apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo aqui estava pronto para partir. Estava pronto para deixar esse mundo. Não por meio da morte, mas por meio de uma ascensão maravilhosa. Porque o Senhor Jesus Cristo não precisaria ter passado pela morte. Porque desde aquela primeira voz que falou do céu, esse é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo, até o momento que o Senhor Jesus cumpriu com o seu missão e propósito aqui na terra, ele viveu uma vida justa diante do Pai. E por isso não precisaria passar pela morte, por si mesmo não precisaria passar pela morte. E o que nós vemos aqui? Que quando os seus discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Capítulo 9, versículo 35. De novo, o céu se manifesta. De novo, o céu vai dizer: este é o meu filho amado, meu eleito, a ele ouvi. Na outra versão, na outro relato, esse é o meu filho amado, em quem tenho todo a minha satisfação, porque ele é justo. Justo diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo é justo nas suas respostas. Ele é justo no seu falar. Ele é justo no seu comportamento. E ele foi justo também perante o tribunal dos homens. Abre comigo em Marcos capítulo 14. Nós temos aqui o relato do aprisionamento do nosso Senhor. E logo falava ele ainda, o nosso Senhor, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado essa senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Olha a segurança do justo. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando destes, contudo, é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Você vê aqui nesse relato a paz e a tranquilidade e a coragem do justo. Ele sempre falou o que ele tinha de falar, e agora, no momento em que eles foram prendê-lo, ele continua falando com a mesma
paz, com a mesma segurança, com a mesma intrepidez, pelo fato dele ser justo. E aí, claro, eles o tomaram, o Senhor se deixou ser aprisionado, porque nós lemos um relato no Evangelho de João que quando eles vieram aprender, estavam se aproximando, era escura a noite, e eles perguntaram, o Senhor perguntou: a quem buscais? O Senhor disse: sou eu. Ele podia ter fugido, podia ter se escondido, podia ter deixado no meio daquela confusão. Ele disse: sou eu, com toda a coragem. E quando ele disse: sou eu, todos caíram por terra. É claro que o Senhor poderia ter fugido nessa circunstância, mas ele não fugiu. Ele tinha a coragem do justo. Ele tinha a ousadia daquele que sabia que nada estava fazendo errado. Acima de tudo, a ousadia daquele que sabia que todas essas coisas que ele estava passando estavam debaixo da ciência e pré-determinação de Deus. Ele foi aprisionado no jardim e foi levado para ser julgado pelos religiosos. Abre comigo no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 12. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manetaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Perguntou o Senhor Jesus Cristo ao sumo sacerdote. Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Tudo que o Senhor falou, ele não tinha necessidade de retirar, ele não tinha medo, ele sabia que estava falando de acordo com a verdade. Dizendo-lhe isso, um dos sacerdotes que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado ao Caifás, o sumo sacerdote. Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas por Páscoa. Então Pilatos saiu para falar-lhes e disse: que acusação trazeis contra esse homem? O que eles responderam? Eles não tinham que responder. Eles falaram: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai o vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo pelo qual haveria de morrer. Então nós vemos aqui que esses judeus não encontraram uma razão para fazer aquilo que estava fazendo com o nosso Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 7, relato paralelo. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os espíritos dos anciãos. Versículo 59, ora, Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Versículo 60. E não o acharam. Apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, não acharam razão para condenar o Senhor Jesus. O que significa isso? Jesus Cristo era justo. Evangelho de Lucas.
capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo, presta atenção, se você puder, sublinhe na sua Bíblia isso. Não vejo neste homem crime algum. Pilatos, dentro da hierarquia política militar romana, era um homem na posição de um juiz. Ele se assentava num lugar chamado Bema, um tribunal de julgamento. E era um homem acostumado a tratar com criminosos. Assim como as autoridades, uma autoridade aeroportuária me falou isso, nós conhecemos gente que é boa e gente que é bandido criminoso. Eles trabalham com isso. Eles prendem criminosos todos os dias, eles prendem não criminosos também, eles sabem. Você acha que Pilatos não conheceria um criminoso? E aqui o Pilatos vai dizer assim, ó, não vejo nesse homem crime algum. E aí eles continuaram insistindo. Ele alvoroça o povo, ensina por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o Pilatos remeteu o Senhor Jesus Cristo para o Herodes. Versículo 8, capítulo 23 de Lucas. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Especialmente esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o Pilatos interrogava Jesus, porém o Senhor Jesus Cristo nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou com desprezo e escarnecendo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Nós vamos ver o que significa isso na sequência da leitura. 23:12. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo dado na vossa presença, pega a caneta para sublinhar de novo, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, versículo 15, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por causa da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? Nada achei contra ele. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 19. Nesse mesmo contexto, eu vou iniciar lendo o versículo 19. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus? Chamado justo, chamado Cristo, porque sabia que por inveja o tinham entregado.
Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele no tribunal, lembra que eu mencionei o tribunal um pouquinho antes? Sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo é justo perante Deus no início do seu ministério, por ocasião do batismo. Vemos que o Senhor Jesus Cristo é justo no final do seu ministério, por ocasião da transfiguração, em que ele não precisaria passar pela morte, ao contrário, a sua glória foi manifestada a uns poucos dos seus discípulos. Justo diante de Deus. E agora estamos vendo também que o nosso Senhor Jesus Cristo é justo diante dos homens. O tribunal humano declarou em diferentes níveis: esse homem é justo. Nisso nós vemos o que é ser bem-aventurado por ter fome e sede de justiça. É ter fome e sede do próprio Senhor Jesus. Por isso que é feliz. Quando chegamos em Hebreus, capítulo 7, versículo 1, temos a seguinte menção: que este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou dízimos de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém. O nosso Senhor Jesus Cristo é rei de justiça e rei de Salém. Tivemos a oportunidade de mencionar alguns dias atrás que inúmeros cidades em todo o mundo, grandes multidões, jovens de idade, com placas vibrando nas ruas, e brados nas ruas, dizendo: queremos justiça, queremos paz, sem justiça não há paz. Eles estavam inconscientemente gritando nas ruas: nós queremos Jesus, porque somente Jesus pode dar justiça, somente Jesus pode dar a paz. E aí que nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, o justo, pagou o preço do pecado do injusto. Aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós. Aquele que ninguém achou crime ou falta alguma foi condenado. Um inocente foi condenado na cruz do Calvário. Com qual propósito? Porque ali ele estava as bases de um reino de justiça. Que reino é esse? O reino dos céus. Quando ser estabelecido, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar uma segunda vez a essa terra, a primeira vez ele vem em humilhação para a cruz do Calvário, a segunda vez ele virá em glória para o trono. Que trono? O trono do reino dos céus. Esse reino de 1000 que sobre essa terra. E Jesus Cristo, nosso Senhor, como o filho de Davi, vai se assentar no trono desse reino. E nesse reino imperará a justiça. Por que é que foi prometido esse reino de justiça? Porque em seguidas e repetidas ocasiões, o mundo estava em injustiça. Os pobres sendo oprimidos, os fracos sendo abusados, a violência sem medida, a mentira sem limites, os crimes sem punição, a maldade, a violência propagando em todas as diferentes formas, e até que Deus diz: não é possível justiça com meios humanos. E em parte é isso que nós estamos vivendo atualmente.
Deus está permitindo que chegamos a um limite em que eu e você chegamos à conclusão: não há possibilidade de justiça com governo humano. Mesmo os melhores governos, mesmo aqueles que andam de acordo com a regra, que tem legislativo, judiciário e executivo bem separadinhos, muito menos aqueles que está tudo misturado. Não há possibilidade de justiça nessa terra. Um dia, então, Deus vai estabelecer o seu reino de justiça, quando Jesus Cristo, o justo, reinar sobre o trono. E é isso que aquilo pelo qual o nosso coração anseia. Nós temos fome e sede de justiça. Nós temos fome e sede de que o nosso justo juiz vai se assentar sobre o trono e vai julgar não somente a minha e a sua causa, mas vai julgar todas as causas com justiça e com equidade. Vai inocentar aquele que é justo e vai condenar aquele que é ímpio. Ah, quem dera que chegasse esse dia. Que fome nós temos de justiça. Que fome nós temos da verdade. Que fome nós temos da paz. Se você está nessa condição, você é uma pessoa feliz. Bem-aventurado, diz a palavra. Só porque você vai tentar permitir que a vida justa de Cristo se expresse através da sua vida, você não vai permitir mais que qualquer tipo de injustiça passe pelas suas mãos, estando a seu alcance preveni-la ou evitá-la, você vai ser muito categórico contra a injustiça, mas também você vai andar de forma a ser digno a participar desse reino. E aí a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando? No reino do Rei Justo, que é Jesus. Diz que a justiça é a base do seu trono. A verdade é a base do seu trono. E a paz é a marca característica desse reino que nós aguardamos. Você é uma pessoa feliz se tem essa esperança. Mais feliz ainda se tiver essa convicção, porque é isso que a palavra de Deus assegura. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E Deus não é homem para mentir. Graças a Deus por isso. Vamos concluir com uma palavra de oração? E depois que eu orar, os irmãos fiquem à vontade para abrir seus microfones e, se alguém mais desejar orar, sinta-se à vontade. Amado Senhor, muito obrigado, porque é o Senhor quem nos assegura que haverá justiça e paz nessa terra. Nós cremos e esperamos, mas mais do que crer e esperar, nós queremos ser esses que deixam tua vida justa se expresse através da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.